Eu quero começar por uma coisa pequena, uma sensação. Talvez você conheça. É aquele momento em que você está ouvindo uma história que já ouviu centenas de vezes, uma história que faz parte de quem você é, que está entrelaçada com memórias de infância, com a voz de alguém que você ama, com o cheiro de um domingo qualquer. E no meio dessa história, algo treme. Não é um pensamento completo, não é uma objeção. É mais como um ruído de fundo, uma nota que não encaixa na melodia. Você percebe, mas não sabe o que fazer com aquilo. Então guarda, engole, segue em frente. Se você já sentiu isso com a história de Moisés, este vídeo é para você. Não para te convencer de nada, não para destruir nada, mas para sentar do lado dessa sensação e pela primeira vez olhar para ela com calma. Eu não sei qual é a sua história. Não sei se você cresceu numa igreja, numa sinagoga, numa casa onde a Bíblia ficava na mesa da sala. Não sei se você ainda frequenta, se já saiu, se está num lugar entre os dois que não sabe bem como nomear. Não importa. O que importa é que você está aqui. E algo te trouxe. Talvez curiosidade, talvez cansaço, talvez aquele ruído de fundo que nunca parou completamente. Seja o que for, está tudo bem. Estamos só conversando. Porque a história de Moisés é talvez a mais importante que a humanidade já contou. Não estou exagerando. 3 religiões mundiais se apoiam nela. Bilhões de pessoas organizam sua vida moral em torno de leis que supostamente passaram pelas mãos dele. É a história de origem de uma civilização inteira. E quando algo é tão grande, tão fundacional, tão sagrado, a gente quase nunca para e pergunta: espera, o que exatamente sabemos sobre isso? O que está realmente escrito? O que a evidência diz? Há 350 anos, alguém fez exatamente isso. Um jovem filósofo judeu em Amsterdã chamado Baruch Spinoza. E o que ele encontrou mudou para sempre a forma como lemos textos sagrados. Spinoza não era um inimigo da fé. Não era um provocador. Era um estudante dedicado da Torá desde criança. Conhecia o texto em hebraico, amava a tradição, mas tinha um hábito que se revelou perigoso. Ele lia com atenção. Lia do jeito que você lê qualquer coisa que importa, prestando atenção aos detalhes, notando quando algo não combina, recusando-se a fingir que uma contradição é um mistério. Em 1656, quando tinha apenas 23 anos, a comunidade judaica de Amsterdã pronunciou contra ele um xerém, uma excomunhão formal. Desejaram sobre ele todas as maldições da Torá. Proibiram qualquer pessoa de falar com ele, de fazer negócios com ele, de chegar perto dele. A própria família se afastou. Fica com isso por um momento. 23 anos. Sozinho. Amaldiçoado pelas pessoas que mais amava. Não por ter cometido um crime, mas por ter feito perguntas. Imagina o silêncio depois disso. Imagina acordar no dia seguinte sabendo que todas as portas que você conhecia estão fechadas. Que as pessoas que te criaram agora atravessam a rua quando te veem. Que o mundo que te deu forma decidiu que você não pertence mais a ele. E mesmo assim, ele continuou. Mudou-se para quartos alugados. Aprendeu a polir lentes para pagar o aluguel. E escreveu. Escreveu com uma clareza que atravessou séculos e chegou até aqui, até este momento, até você. E as perguntas que ele fez são as mesmas que vamos percorrer juntos agora. 7 observações sobre a história de Moisés que, quando você olha de perto, mudam a textura de tudo o que você pensava saber. Vamos devagar, sem pressa, como quem caminha junto. O primeiro ponto é o mais silencioso, e talvez por isso seja o mais importante. Disseram a você, como disseram a mim, que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Torá. A fundação. Durante séculos isso foi tratado como um fato tão básico que questioná-lo parecia absurdo. Moisés recebeu a palavra de Deus. Moisés a escreveu. Ponto. Mas Spinoza notou algo. E uma vez que você nota, não consegue desnotar. Deuteronômio 34 descreve Moisés subindo ao Monte Nebo, olhando para a terra prometida de longe, morrendo, sendo enterrado num lugar que ninguém conhece. O texto diz que ele tinha 120 anos, que o povo o pranteou por 30 dias.
E então vem esta frase: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Lê de novo, devagar. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Quem está falando aqui? Essa é uma frase de alguém que está olhando para trás. Alguém que conhece os profetas que vieram depois. Alguém que viveu tempo suficiente para comparar Moisés com todos os outros e concluir que ninguém se igualou. Essa não é a voz de Moisés. É a voz de alguém que veio muito depois. E não é só esse trecho. Ao longo da Torá, o texto se refere a locais além do Jordão, usando a perspectiva de quem está do lado oeste do rio, em Canaã. Mas Moisés morreu do lado leste. Nunca atravessou. Para ele, o oeste é que seria além. A perspectiva está invertida. Há nomes de lugares que não existiam na época de Moisés. Referências a reis e situações que só surgiram séculos depois. Variações linguísticas no hebraico que pertencem a diferentes eras. A Academia Bíblica Moderna, incluindo seminários religiosos de prestígio, reconhece isso abertamente. Chamam de hipótese documentária. Identificam pelo menos 4 grandes tradições textuais entrelaçadas na Torá: o javista, o eloísta, a fonte sacerdotal e o deuteronomista. Diferentes vozes, diferentes épocas, diferentes teologias, costuradas por editores posteriores. Isso é ensinado em seminários. É discutido em congressos acadêmicos, mas raramente chega ao público geral. E quando chega, muitas vezes é recebido com desconforto, porque toca em algo profundo. Se Moisés não escreveu esses textos, quem escreveu? E o que isso significa para a forma como entendemos a origem dessas palavras? Não estou pedindo que você tire uma conclusão agora. Só que perceba a pergunta. Sinta o peso dela, porque é uma pergunta que merece mais do que uma resposta automática. Repara no que isso faz com você. Não precisa responder agora. Só percebe. O segundo ponto é maior, e mais silencioso ainda, de um jeito estranho. A história central de Moisés é o Êxodo, a escravidão no Egito, as 10 pragas, a libertação, a travessia do mar, a caminhada pelo deserto. 2 milhões de pessoas, segundo as estimativas baseadas no texto, saindo de uma civilização e vagando por 40 anos até chegar à Terra Prometida. É a narrativa de libertação mais poderosa já contada. Ecoa em movimentos de direitos civis, em lutas por justiça, em orações sussurradas, em momentos de desespero. Tem uma força que transcende qualquer discussão histórica. E é justamente por isso que o que vou dizer agora precisa ser dito com cuidado. Eu sei que para muitas pessoas, o Êxodo não é apenas uma história. É uma âncora. É a prova de que Deus vê o sofrimento e age. É o que sustenta a esperança em momentos de escuridão. E eu respeito isso profundamente. Nada do que vou dizer pretende tirar essa âncora de ninguém. Mas a verdade tem o direito de ser ouvida, mesmo quando é complicada. Especialmente quando é complicada. O Egito é uma das civilizações mais bem documentadas do mundo antigo. Os egípcios registravam tudo: projetos de construção, campanhas militares, tratados diplomáticos, movimentos de fronteira, populações de trabalhadores. Temos milhares de papiros e inscrições do período exato em que o êxodo teria ocorrido. Nenhum deles menciona os israelitas saindo. Nenhum menciona Moisés. Nenhum menciona 10 catástrofes que teriam arruinado a economia egípcia. Nenhum menciona a perda de um exército inteiro. Arqueólogos vasculharam a península do Sinai com tecnologia moderna. Imagens de satélite, radar de penetração no solo, escavações sistemáticas. Encontraram vestígios de pequenos grupos nômades, assentamentos da Idade do Bronze, operações de mineração egípcias. Mas vestígios de 2 milhões de pessoas vivendo ali por 4 décadas? Nenhum. Nenhum acampamento. Nenhum fragmento de cerâmica que possa ser atribuído a essa população nesse período. Israel Finkelstein, um dos arqueólogos mais respeitados de Israel, alguém que teria toda a razão cultural para querer confirmar o Êxodo, afirmou com clareza que o registro arqueológico não sustenta o evento como descrito. E a maioria dos arqueólogos concorda. Há ainda outro detalhe que raramente se discute. Durante o período em questão,
O Egito mantinha fortalezas e guarnições por toda a costa do Sinai e controlava militarmente Canaã, a própria terra para onde os israelitas estariam indo. Os egípcios registravam até a movimentação de pequenos grupos de pastores cruzando a fronteira. Mas 2 milhões de pessoas. Silêncio total. Isso não significa que nada aconteceu. Talvez um grupo menor tenha vivido uma experiência real de migração ou libertação que, ao longo de séculos de tradição oral, cresceu e se transformou na épica que conhecemos. Muitos estudiosos consideram essa possibilidade. Uma história verdadeira no seu núcleo que foi ampliada, embelezada, tornada monumental pelas gerações que a recontaram. Isso não a torna falsa, torna-a humana. Torna-a o que histórias fazem quando passam de boca em boca por séculos. Elas crescem para caber no tamanho do significado que carregam. Mas o evento, na escala descrita no texto, não encontra sustentação no registro que temos. Fica com isso por um momento, não como veredicto, como pergunta. O terceiro ponto está escondido dentro da própria narrativa das pragas. E é o tipo de coisa que, uma vez que você vê, não consegue desviar o olhar. As 10 pragas são uma das sequências mais dramáticas de toda a Bíblia. Água virando sangue, rãs, piolhos, moscas, peste no gado, furúnculos, granizo, gafanhotos, trevas, morte dos primogênitos. É uma escalada de poder que culmina na libertação. Cada praga maior que a anterior. Cada recusa do faraó aumentando a tensão. É narrativa de altíssimo nível. Quem quer que tenha composto essa sequência entendia profundamente como prender a atenção humana. E talvez seja exatamente por ser tão bem construída que o detalhe que vou apontar passe despercebido. Porque quando uma história te prende emocionalmente, você não para conferir os números. Mas quando para, encontra algo curioso. Há uma tensão no texto que quase ninguém comenta. Em Êxodo 9, 6, Deus envia uma pestilência que mata todo o gado egípcio. O texto é claro. Todo cavalo, todo jumento, todo camelo, toda vaca, toda ovelha. Mortos. Agora vai para Êxodo 9:19, poucos versículos depois. Deus avisa os egípcios para recolherem seu gado antes que o granizo chegue. Mas que gado? O texto acabou de dizer que todo o gado morreu. E depois, em Êxodo 14, o faraó persegue Moisés com cavalos e carruagens. De onde vieram esses cavalos? Não estou apontando isso para ridicularizar. Estou apontando porque esse padrão é exatamente o que estudiosos encontram quando analisam textos compostos, textos que foram montados a partir de fontes diferentes. Uma tradição contava que o gado morreu, outra não incluía esse detalhe. Quando as tradições foram combinadas, ambas ficaram no texto. E a contradição permaneceu. É o mesmo tipo de observação que Spinoza fazia. Não com hostilidade, com atenção, lendo devagar e notando onde as costuras aparecem. Do mesmo jeito que você nota quando 2 peças de tecido foram costuradas juntas e o padrão não continua perfeitamente de uma para outra. Não é um defeito que diminui o trabalho. É uma evidência de como ele foi feito. E quando você começa a ver as costuras numa parte da história, naturalmente começa a se perguntar: será que há costuras em outros lugares também? Essa pergunta não é um ataque ao texto. É um convite para conhecê-lo melhor. Para lê-lo não como um bloco monolítico descido do céu, mas como o que estudiosos acreditam que ele é. Uma tapeçaria tecida por muitas mãos ao longo de muitos séculos. E tapeçarias, quando olhadas de perto, revelam coisas que a distância esconde. O quarto ponto envolve uma palavra. Uma única palavra que muda uma imagem inteira. Você conhece a cena. Moisés diante do mar. O cajado erguido, as águas se abrindo em 2 muralhas colossais. Os israelitas passando por terra seca entre paredes de água. É a imagem mais icônica de toda a Bíblia. Mas o texto hebraico não diz Mar Vermelho. Diz Yam Suf. E Yam Suf significa Mar de Juncos. Não o Mar Vermelho, aquela extensão gigantesca de água profunda entre a África e a Arábia. Um mar de juncos. Provavelmente uma área pantanosa no delta oriental do Nilo, uma região alagada rasa onde cresciam juncos de papiro. Pensa nisso por um segundo.
A imagem que você carrega na cabeça, as duas paredes de água, a passagem majestosa, a cavalaria egípcia sendo engolida por um oceano, essa imagem não vem do texto hebraico. Vem de uma tradução. De uma escolha que alguém fez ao converter uma palavra de um idioma para outro há mais de 2000 anos. Como é que Mar de Juncos se tornou Mar Vermelho? Da mesma forma que a palavra hebraica Alma, que significa jovem mulher, se tornou virgem na tradução de Isaías, pela tradução. Quando a Bíblia hebraica foi vertida para o grego, os tradutores usaram Erythra Thalassa, Mar Vermelho. O latim seguiu. As traduções modernas seguiram o latim. E ao longo dos séculos, camada sobre camada de tradução, um pântano de juncos se transformou num oceano partido ao meio. É fascinante como uma única palavra pode mudar uma civilização inteira de imaginação. Gerações cresceram vendo aquela imagem. Artistas a pintaram. Cineastas a filmaram. Ela entrou no inconsciente coletivo. E tudo começa com uma escolha de tradução que talvez nem tenha sido intencional. Talvez o tradutor grego simplesmente não soubesse exatamente a que Yam Suf se referia e escolheu o nome mais próximo que conhecia. Isso importa? Importa muito. Porque alguns estudiosos observam que um vento leste forte, exatamente o que Êxodo 14:21 descreve, pode empurrar temporariamente a água de uma área costeira rasa, expondo uma faixa de terra. Esse fenômeno já foi documentado em tempos modernos. Não é sobrenatural. É meteorologia. Não estou dizendo que é isso que aconteceu. Estou dizendo que a palavra original aponta para algo muito diferente da imagem que construímos. E que a imagem que temos foi moldada por camadas de tradução, não pelo texto em si. Talvez aqui algo comece a mudar na forma como você se relaciona com o texto. Não o texto como te contaram, o texto como ele é. Porque há algo libertador em voltar à palavra original. Em limpar as camadas de tradução e ver o que estava ali desde o início. Não é um ato de destruição, é um ato de atenção, de cuidado, de respeito pelo que foi realmente escrito, antes que séculos de intermediários decidissem o que você deveria imaginar. O quinto ponto é, de certa forma, o mais desconcertante. O Monte Sinai é o epicentro da história de Moisés. É onde Deus desceu em fogo e fumaça, onde a montanha tremeu, onde os 10 mandamentos foram entregues. O momento mais sagrado da teologia judaica, a aliança entre Deus e um povo. Você esperaria que soubéssemos onde fica esse lugar? Não sabemos. A localização tradicional no sul da península do Sinai foi identificada por monges cristãos no século IV da Era Comum, mais de 1500 anos após os supostos eventos. Não há evidência arqueológica conectando aquele local a Moisés ou aos israelitas. Ao longo dos séculos, mais de 20 localizações diferentes foram propostas, algumas na península do Sinai, algumas na Arábia Saudita, algumas no Negev, algumas na Jordânia. Nenhuma produziu evidência dos eventos descritos em Êxodo. Se 2 milhões de pessoas acamparam na base de uma montanha por mais de um ano, construindo um tabernáculo, recebendo leis, fundindo um bezerro de ouro, haveria vestígios, cerâmica, ferramentas, fogueiras, restos de estruturas, sepulturas. Em todos os locais propostos, o registro é silencioso. Alguns estudiosos observam que a descrição de Deus aparecendo em fogo, fumaça e tremores guarda semelhanças com tradições mais antigas do Antigo Oriente Próximo. O deus cananeu Baal era uma divindade de tempestade associada a topos de montanhas, trovões e relâmpagos. A cena do Sinai pode dialogar com esses padrões culturais mais antigos, recontextualizando-os dentro da tradição de Israel. Isso não diminui o poder da narrativa, mas convida a uma pergunta. Estamos diante de um registro geográfico preciso ou de uma paisagem teológica? Um cenário construído para comunicar algo sobre a natureza do encontro entre o humano e o divino? Se o Sinai é uma paisagem interior mais do que um ponto no mapa, isso não torna a história menos significativa, mas muda o tipo de significado que estamos buscando nela. E talvez isso seja libertador.
Talvez uma montanha que não pode ser localizada num GPS, mas que existe no coração de uma tradição há 3.000 anos, esteja dizendo algo sobre a natureza do sagrado que um ponto turístico com placa e estacionamento nunca poderia dizer. Que o encontro com o infinito não tem coordenadas, que ele acontece num lugar que não cabe em nenhum mapa. Mas isso é diferente do que nos ensinaram, não é? Nos ensinaram que houve uma montanha específica, num lugar específico, num dia específico. E a distância entre isso e o que a evidência mostra é algo que merece atenção. Não desespero. Atenção. O sexto ponto é, para mim, um dos mais fascinantes, porque revela como histórias sagradas conversam com outras histórias muito mais antigas. A Bíblia conta que Moisés, quando bebê, foi colocado num cesto pela mãe, que o selou com betume e o pôs entre os juncos do Nilo. A filha do faraó o encontrou, o resgatou e o criou na corte. É uma história que pulsa com força narrativa. Humildade de origem. Resgate providencial. Destino extraordinário. Mas cerca de 1000 anos antes da época em que Moisés teria vivido, um rei acádio chamado Sargão de Acádia contava uma história notavelmente parecida sobre si mesmo. Sua mãe, uma sacerdotisa, o gerou em segredo. Colocou-o num cesto de juncos. Selou com betume. Pôs no rio. O rio o levou até Aqui, um aguadeiro, que o criou como filho. E Sargão cresceu para se tornar um grande governante. Cesto, rio, betume, resgatado por um estranho, criado para a grandeza. Quando eu li isso pela primeira vez, senti algo estranho. Não raiva, não decepção. Algo mais parecido com vertigem. Como quando você percebe que uma música que achava que era de um artista é na verdade um cover. A música não fica pior, mas sua relação com ela muda. A lenda de Sargão era um dos textos mais conhecidos da Mesopotâmia. Cópias foram encontradas em diversos sítios arqueológicos. Era literatura clássica do mundo antigo. E os escribas hebreus, especialmente aqueles que viveram no período do exílio na Babilônia, no século VI antes da Era Comum, conheceriam esse texto. Provavelmente muito bem. Os estudiosos chamam isso de narrativa de nascimento do herói. É um padrão literário que aparece em várias culturas do Antigo Oriente Próximo. Uma forma de dizer, esta pessoa é especial, seu destino é extraordinário. Preste atenção. Não é plágio no sentido moderno. É a linguagem narrativa da época. O vocabulário cultural disponível para comunicar grandeza. E não é só a história de nascimento. A estrutura de aliança no Deuteronômio espelha o formato dos tratados hititas de suzerania, documentos políticos entre um grande rei e um estado vassalo. A entrega da lei numa montanha ecoa tradições legais mais amplas do Antigo Oriente Próximo. A narrativa de Moisés está em diálogo profundo com o mundo cultural ao seu redor. Isso pode ser perturbador se você esperava que cada detalhe fosse absolutamente único, revelado do nada, sem conexão com nada ao redor. Eu entendo. Há algo reconfortante na ideia de que as histórias que nos formaram vieram de um lugar completamente à parte, intocado pelas mãos do tempo e da cultura. Descobrir que elas conversam com outras histórias que fazem parte de uma tradição maior pode parecer uma perda, mas pode ser algo diferente também. Pode ser a evidência de que esses textos são profundamente humanos, escritos por pessoas imersas em sua cultura, usando as ferramentas narrativas do seu tempo para contar algo que consideravam essencial. E há algo bonito nisso, há algo mais real, mais tocante, mais verdadeiro num ser humano tentando articular o inarticulável com as palavras que tem à disposição do que num ditado mecânico de uma voz sobre-humana. A pergunta que fica é: quando a gente reconhece as camadas culturais, o que permanece no centro? O que é essencialmente da história de Moisés e o que é linguagem emprestada? Essa é uma pergunta honesta e talvez não tenha uma resposta simples. Se você chegou até aqui, obrigado. A sério. Porque o que viemos fazendo juntos não é fácil. É desconfortável olhar para coisas que sempre pareceram sólidas e perceber que elas tremem. Mas estamos quase no fim. E o último ponto é diferente de todos os outros. O sétimo ponto é diferente dos outros, porque não é sobre arqueologia, linguística ou história. É sobre você,
Há um momento em Êxodo 20 que quase sempre passa despercebido. Deus começa a falar os mandamentos diretamente ao povo, e o povo fica aterrorizado. Dizem a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. A partir dali, Moisés se torna o intermediário. Ele sobe, ele ouve, ele desce, e conta ao povo o que Deus disse. O povo não ouve diretamente. Recebe a mensagem filtrada, interpretada, mediada. Repara no que isso cria como estrutura. Moisés fala com Deus. O povo fala com Moisés. E depois de Moisés, serão os sacerdotes. E depois dos sacerdotes, as instituições. Camada após camada entre a pessoa e a experiência direta do sagrado. Talvez haja sabedoria nisso. Talvez haja algo genuíno no reconhecimento de que o encontro com o absoluto é avassalador demais para ser suportado sem mediação. Muitas tradições espirituais reconhecem isso de formas diferentes. O mestre Zen, o guru hindu, o diretor espiritual cristão. A ideia de que alguém que já percorreu o caminho pode ajudar quem está começando tem algo de verdadeiro e de bonito. Mas há também uma outra leitura possível. Uma que não nega a primeira, mas que a complica. Uma leitura que Spinoza articulou com uma clareza que custou tudo a ele. Spinoza observou que quando uma estrutura depende de mediadores, ela cria dependência. Se você só pode acessar a verdade através de alguém autorizado, você precisa dessa pessoa. Se só pode entender o divino através de uma instituição, você precisa dessa instituição. E a pergunta que ele fez suavemente, com o rigor de um filósofo e a coragem de um solitário, foi: e se não fosse assim? E se o encontro com o real, com o verdadeiro, com aquilo que algumas pessoas chamam de Deus, pudesse acontecer diretamente, pela razão, pela observação honesta, pela recusa de terceirizar a própria compreensão? Spinoza não estava negando Deus. Estava propondo que o divino não é propriedade de nenhuma instituição, que a verdade não precisa de permissão para ser acessada, que você, com sua capacidade de pensar, de sentir, de questionar, já tem o que precisa para se aproximar do que importa. Ele chamava isso de amor intelectual a Deus. Não amor a um ser que pune e recompensa. Amor à totalidade do que existe, compreendida pela razão. Uma forma de espiritualidade que não precisa de templos, de sacerdotes, de intermediários. Que acontece no silêncio da sua própria mente quando você se permite pensar com honestidade. Por dizer isso, ele viveu o resto da vida em isolamento, polindo lentes para sobreviver, escrevendo em segredo. Morreu aos 44 anos, com os pulmões destruídos pelo pó de vidro. A maldição nunca foi revogada, mas as perguntas dele sobreviveram. E hoje são ensinadas nos mesmos tipos de instituição que tentaram silenciá-lo. Há algo poético nisso. A verdade é paciente. Ela não precisa gritar. Ela só precisa existir e esperar. Então é isso. 7 pontos, não 7 veredictos. 7 convites para olhar mais de perto. A questão da autoria. O silêncio arqueológico. As tensões internas do texto. Uma palavra traduzida de um jeito que mudou uma imagem inteira. Uma montanha sagrada que ninguém consegue localizar. Uma história de nascimento que ecoa narrativas 1000 anos mais antigas. E uma estrutura de mediação que talvez mereça ser examinada. Se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria esta: há mais camadas do que nos disseram que havia. E ver as camadas não é destruir. É compreender. Nada disso precisa destruir o que essas histórias significam para você. A narrativa de Moisés carrega algo real, algo sobre libertação, sobre lei, sobre o que significa ser humano diante do infinito. Esse significado não depende de cada detalhe ser historicamente preciso. A literatura mais profunda da humanidade raramente depende. Mas talvez o significado mude quando você se permite olhar para o texto como ele é, não como te disseram que era. Talvez ele se torne mais honesto, mais humano e, paradoxalmente, mais sagrado. Porque um texto escrito por pessoas reais, lutando com perguntas reais, tentando dar forma ao que não tem forma, isso é sagrado de um jeito
que um ditado mecânico do céu nunca poderia ser. Há mais coragem numa pessoa tentando escrever sobre Deus do que num escriba copiando um ditado. Há mais fé na dúvida honesta do que na certeza que nunca foi testada. Spinoza acreditava que a verdade não enfraquece, que olhar com clareza não empobrece, que o universo, visto como realmente é mais digno de contemplação do que qualquer história que precise ser protegida de perguntas. E aquela sensação que te trouxe até aqui, aquele ruído de fundo, aquela nota que não encaixava na melodia, ela não era fraqueza, não era falta de fé. Era a parte mais honesta de você pedindo permissão para existir. Sabe o que acho que é essa sensação? Acho que é a inteligência recusando-se desligar. É a parte de você que lê, que observa, que compara, que percebe quando algo não encaixa e que se recusa a fingir que encaixa só porque alguém disse que deveria. Essa parte de você não é sua inimiga. É possivelmente a coisa mais preciosa que você tem. E ela merece ser ouvida. Você não precisa de permissão. Nunca precisou. Se algo aqui ressoou, se algo te fez parar e pensar, mesmo que por um instante, talvez alguém na sua vida esteja carregando as mesmas perguntas em silêncio. Aquele amigo que mudou de assunto quando a conversa tocou em religião. Aquela pessoa que parou de ir à igreja, mas nunca explicou por quê. Alguém que está lendo os mesmos textos e sentindo o mesmo ruído de fundo, mas que ainda não encontrou um lugar seguro para falar sobre isso. Compartilhe, não como resposta, como companhia. Como quem diz, eu também tenho perguntas. Vamos caminhar juntos. E se quiser continuar caminhando junto, explorando o que mais Spinoza viu, o que mais esses textos revelam quando lidos com atenção e sem medo, fique aqui. Porque esse canal existe para isso. Para terminar com calma o que Spinoza começou. Para devolver a você algo que sempre foi seu, a liberdade de pensar. Você veio aqui com uma sensação. Talvez esteja saindo com algo mais parecido com clareza. E clareza, diferente de certeza, não pede que você abandone nada. Só pede que você olhe. O que você faz com o que viu, isso é seu. Sempre foi.